Dios los bendiga. Deus os abençoe. Es precioso estar aquí esta mañana. É precioso estar aqui nessa manhã. Siempre es un desafío. Sempre é um desafio. Quiero hablar esta mañana acerca del poder de la memoria. Quero falar com vocês nessa manhã sobre o poder da memória. Un buen amigo nuestro, Sixto, el doctor Sixto, Bom amigo nosso, o Dr. Sixto, dijo estas palabras: la familia genera recuerdos. disse essas palavras: a família gera recordações. Viva de tal manera Viva de tal maneira que al pasar los años sus hijos quieran os seus filhos, com o passar dos anos, os seus filhos queiram traer a la memoria esos recuerdos. trazer à memória essas recordações. Hay recuerdos buenos y recuerdos malos. Há recordações boas e recordações ruins. Depende de ti sembrar recuerdos buenos en el corazón de ellos. Depende de você semear recordações boas no coração deles. Crea recuerdos en el corazón de tus hijos, Crie recordações no coração dos seus filhos, para que cuando ellos se vayan, para que quando eles forem embora, ellos puedan volver. eles possam voltar. Uno no sabe si tu hijo se va a salir de la casa o no. Você não sabe se o seu filho vai sair de casa ou não. Ayer hablábamos de que podemos ser buenas personas, Ontem nós falamos de que nós podemos ser boas pessoas haber hecho cosas buenas, e ter feito coisas boas, pero de repente tu hijo mas de repente o seu filho es deslumbrado por las luces de la ciudad fica deslumbrado pelas luzes da y cidade él sale a buscar en el mundo. e sai para o mundo para procurar. Pero si tú has puesto recuerdos en el corazón de ellos, Mas se você colocou recordações no coração deles, ellos querrán volver. eles vão querer voltar. Hay una de las parábolas más conocidas de Jesús, la del hijo pródigo. Há uma parábola das mais conhecidas de Jesus, que é a do filho pródigo, Y tiene tantas y profundas enseñanzas para nosotros. e que tem ensinamentos tão profundos para nós. Yo quiero leer con ustedes esta parábola. E eu quero ler com vocês essa parábola. Eso está en Lucas capítulo 15, versículo 11. Está em Lucas capítulo 15, versículo 11. 11. Também disse: um homem tinha 2 filhos. E o menor deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E lhes repartiu seus bens. Não muitos dias depois, juntando tudo, o filho menor se foi para longe, a uma província que ficava distante dali. E ali desperdiçou seus bens, vivendo perdidamente. E quando tinha gastado tudo, veio uma grande fome naquela província, e começou a faltar comida. Então ele foi, e ele se empregou junto a um dos cidadãos daquela terra, ao qual serviu na sua fazenda, apacentando seus porcos. E ele desejava encher o seu ventre das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: quantos servos na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar e vou para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Déjeme hacerle unas preguntas. E aqui vamos fazer algumas perguntas. ¿Sabía el hijo dónde le llevaría el viaje? Esse filho sabia onde a viagem iria levá-lo? ¿Tenía alguna idea sobre el tiempo que tardaría en regresar Será que ele tinha alguma ideia do tempo que ele ia demorar para voltar? y la forma como lo haría? E a forma como faria? ¿Pensó el precio que tendría que pagar? Será que ele pensou o preço que ele teria que pagar? ¿Qué pensó el padre de la decisión de su hijo? E o que o pai pensou sobre a decisão do seu filho? ¿Sabe que toda decisión equivocada nos lleva al momento equivocado? Você sabe que toda decisão errada nos leva a um momento Y errado. toda decisión correcta te lleva al momento correcto. E toda decisão correta leva você ao momento correto. Creo que el hijo no sabía cuando salió hasta dónde llegaría. Eu acho que o filho não sabia, quando ele saiu, onde ele ia chegar. Porque el pecado te lleva más lejos de donde deseas llegar. Porque o pecado leva você muito além de onde você deseja chegar. Te toma más tiempo del que pensabas Toma mais tempo do que você imaginou y te cuesta más de lo que puedes pagar. e custa muito mais do que você pode pagar. ¿Sabe el hombre que comienza a coquetear con su secretaria dónde podría terminar? Você sabe aquele homem que começa a flertar com a sua secretária? Será que ele sabe aonde ele vai acabar? Porque el pecado no es algo que
cae simplemente. Porque o pecado não é uma coisa que simplesmente cai. Es algo que se va proyectando poco a poco. É uma coisa que a gente vai projetando pouco a pouco. Tiene que llegar primero a la mente, Primeiro ir chega al na corazón, mente, vai para o coração, comienzas a soñar e você começa a y sonhar, luego ya estás arrepentido. e então você já está arrependido. Eso es lo que le pasó a David con Betsabé. Foi isso que aconteceu com Davi e com Betsabé. Él simplemente la miró y dijo, qué bonita. Ele simplesmente olhou para ela e falou, que bonita. Seguramente pensó, me gustaría conocerla a ella. Talvez ele pensou, eu gostaria de conhecê-la. Yo voy a traerla solamente para hablar con ella. Eu vou trazê-la aqui somente para falar com ela. Él sabría que ese acto, esa decisión, llevaría al asesinato. Será que ele sabia que essa decisão levaria a um assassinato? Que una simple mirada desde un balcón hacia otro balcón Será que um simples olhar de uma varanda até uma outra varanda llevaría a matar a un buen hombre como Urias? levaria à morte, a matar um bom homem como Urias? Porque así es el pecado. Porque o pecado é assim. Porque el pecado te ofrece algo, O pecado te oferece alguma coisa, pero luego te pasa una gran factura. mas depois ele passa uma grande conta para você. Sabe, yo ayer les hablé acerca de mi vida. Ontem eu falei para vocês sobre a minha vida. Yo le dije cuando yo regresé ya a la iglesia y entregué mi vida al Señor. Eu contei para vocês como eu voltei para a igreja e entreguei minha vida ao Y Senhor. cuando uno entrega la vida al Señor, uno piensa ya todo está perdonado. E quando alguém entrega a vida para o Senhor, alguém pensa, bom, agora está tudo perdoado? Sí, está todo perdonado por el Señor. Sim, está tudo perdoado pelo Pero ¿qué de Senhor. todo lo que hiciste o cometiste contra las personas que amas? Mas e tudo que você fez ou cometeu contra aquelas pessoas que você ama? A veces en el corazón de un hombre piensa, ya el Señor me perdonó, entonces qué bueno para Ida que ya, para Ida es bueno que Dios me haya perdonado y yo ya cambiado. Às vezes a gente pensa, o Senhor já me perdoou, então, por exemplo, para a Ida, é bom que o Senhor já tenha me perdoado. Ella debería estar agradecida. Ela deve estar agradecida? Quizás es el pensamiento egoísta, Talvez seja um pensamento egoísta. porque cuánto dolor causé en el corazón de ella. Porque quanta dor eu causei ao coração dela. Pero cuánto dolor causas a tus hijos. Mas quanta dor você causa aos seus filhos? Las decisiones equivocadas te pasan facturas. As decisões equivocadas cobram preço de você. Tarde o temprano las facturas llegan E cedo ou tarde a conta y chega. hay que pagarlas. E é preciso pagá-la. Entonces yo recuerdo que en la época que yo estaba viviendo en pecado, Então, eu me lembro que na época em que eu estava vivendo em donde yo estaba pecado, comiendo con los puercos, quando eu estava comendo Como com el os hijo porcos, pródigo. como filho pródigo, yo estaba enseñando a mi hijo lo que yo pensaba, lo que significaba ser hombre. eu estava ensinando ao meu filho aquilo que eu pensava que significava ser homem. Yo no tuve padre, ¿recuerda? Eu não tive um pai, Mi padre lembra? murió cuando tenía yo 2 años. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Yo estuve buscando la figura paternal en otros hombres. E eu busquei essa figura paterna em outros homens. Y realmente yo estaba buscando en lo que yo pensaba que era ser un hombre. E realmente eu estava buscando naquilo que eu pensava que era ser um homem. ¿Cómo ve un niño el mundo? Como uma criança vê o mundo? Uno piensa que un hombre es más hombre porque tiene más mujeres. A gente pensa que um homem é mais homem porque ele tem mais mulheres. O porque golpea más rápido que los demás. Ou porque ele bate mais rápido do O que os porque outros. puede beber más que los demás. Ou porque ele aguenta beber mais do que os outros. Entonces yo comencé a buscar ese patrón de conducta en ciertos hombres que estaban cercanos a mí. Então eu comecei a buscar esse padrão de conduta em certos homens que estavam próximos Sobre de todo mim. en tíos, en gente de la familia más cerca de uno. Sobretudo em tios, em pessoas mais próximas da minha família. A veces mi mamá nos contaba cómo era mi papá. Às vezes a minha mãe contava para nós como era o meu pai. Y decía, bueno, tu papá no era mujeriego, pero le gustaba estar mirando a las mujeres. E a minha mãe falava, bom, o seu pai não era mulherengo, mas ele gostava de olhar as mulheres. Le gustaba bailar, Ele gostava de dançar. él le gustaba de pelear fuerte. Ele gostava de brigar. Y estaba pensando, yo quisiera ser como papá. E eu pensava, eu queria ser como meu pai. Porque esos recuerdos van penetrando suavemente en el corazón de un hijo. Porque essas lembranças vão penetrando Y suavemente no dice, coração de um instruye filho. al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. E diz, instrui a criança no caminho que deve andar, E e isso ainda está- quando for velho não se afastará dele.
Y de esa manera me fui formando. E dessa forma eu fui sendo formado. Así que cuando yo era alcohólico y ya casado con Aida, Então, quando eu era alcoólatra e já estava casado com a Aida, mi hijo Javier tenía entre los 6 y 7 años. o meu filho Javier tinha 6 ou 7 anos. Y yo le estaba enseñando que para ser un hombre, en mi manera de pensar de aquel momento, E eu ensinava a ele que para ele ser um homem, na minha forma de pensar naquele momento, yo le decía que él tenía que golpear. eu falava para ele, você tem que bater. Y cuando él lloraba, le decía, los hombres no lloran. E quando ele chorava, eu falava, os homens não choram. Porque a mí me enseñaban de esa manera. Porque me ensinaram dessa forma. Y mi mamá me decía, si lloras yo te voy a pegar el doble. E minha mãe falava para mim, se você chorar, você vai apanhar o dobro. Y a veces se usan palabras violentas contra un niño. E às vezes se usam palavras violentas contra uma criança. Yo me he preguntado, si los hombres no lloran, E eu me perguntava, se os homens não choram, Dios se equivocó. Deus está errado. Porque puso lágrimas dentro de nosotros. Porque Ele colocou lágrimas dentro de Y nós. las lágrimas son una expresión de dolor. E as lágrimas são uma expressão de dor. También podría ser de alegría. Também podem ser de alegria, Pero los hombres lloran. mas os homens choram. Pero yo no sabía eso. Mas eu não sabia disso. Entonces yo le decía a mi hijo, tú tienes que ser un conquistador de mujeres. Então eu falava para o meu filho, você tem que ser um Y yo lo conquistador de subía mulheres. en mi moto E eu subia na minha y yo moto llevaba con él, e levava ele comigo, iba a visitar otras mujeres. ia visitar outras Y yo mulheres llevaba a mi hijo pequeño allá. e eu levava meu filho Decía, pequeno esto lá. es ser hombre. E falava para ele, isso é ser homem. Pero son decisiones erradas. Mas são decisões equivocadas. Entonces yo le decía a Javier, tú tienes que aprender a beber más que los demás. E eu falava para ele, Javier, você tem que aprender a beber mais que os outros. En otras palabras, yo sembré en el corazón de él Em outras palavras, eu semeei Semillas. no coração dele sementes que un día iban a dar fruto. que um dia iriam dar fruto. Cuando yo vine a Cristo, Quando eu vim para Cristo, yo pensé, ya todo está arreglado. eu pensei, bom, agora está tudo resolvido. Ya todo está resuelto y ahora soy un pastor de la Está iglesia. tudo resolvido, agora eu sou um pastor Estoy da igreja. predicando en la iglesia. Estou pregando na igreja. Estoy en los canales de televisión de la ciudad. Estou nos canais de televisão da La gente cidade. comienza a saludarme en las calles As como el pastor pessoas de la ciudad. começam a me cumprimentar nas ruas como o pastor da Estoy cidade. saliendo a predicar en diferentes lugares. Estou saindo para pregar em lugares diferentes. Pero había una relación rota con mi hijo. Mas havia um relacionamento rompido com meu filho. Cada vez que yo quería hablar con él, Toda vez que eu queria falar com él ele, ponía una barrera delante mío. ele colocava uma barreira diante de mim. Yo trataba de entrar en su corazón, Eu tentava entrar no coração dele, pero había endurecido su corazón. mas ele tinha endurecido seu Él coração. miraba y decía, yo no creo en mi papá. Ele olhava e falava, eu não acredito no meu pai. Cuando yo le decía, hijo, vámonos de vacaciones, Quando eu falava para ele, filho, vamos sair de férias. él me decía, no quisiera ir con ustedes. E ele falava para mim, eu não quero ir com vocês. Cuando lo obligábamos a ir a la playa con nosotros, E quando a gente convidou ele para ir para a praia com a gente, él iba más lejos donde estábamos nosotros siempre. ele sempre ia mais para longe e se Y afastava siempre de estaba nós. solo, apartado. E sempre ficava sozinho e distante. Nosotros, Javier, ven con nosotros. A gente falava, Javier, vem aqui com a gente. No, yo no quiero. Não quero. Y así fueron pasando los años, él fue creciendo. E assim os anos foram E passando, se ele hizo foi joven, crescendo, se tornou um se hizo jovem un hombre. e se tornou um homem. Así que nosotros enviamos a Javier a estudiar en Estados Unidos. E nós mandamos Javier estudar nos Estados Unidos. Su último año de colegio lo hizo allá en los Estados Unidos. E o último ano dele do colégio, ele fez lá nos Estados Unidos. Y cuando él regresó, E quando ele voltou, él se bajó del avión ele desceu do avião y yo miré 2 aretes en sus orejas e eu vi 2 brincos na orelha que dele, él se había puesto ya allá en los Estados que ele Unidos. tinha colocado lá nos Estados Unidos. Y me recordó por un momento el día que él me dijo, papá, yo me quiero poner aretes. E eu lembrei de um dia em que ele falou para mim, pai, eu quero colocar brinco. Yo le dije, ¿sabes, Javier? Si tú te quieres poner aretes, E eu falei para ele, tá bom, Javier, se você quer pôr brinco, dame el privilegio de yo ponerlos. me dê o privilégio de eu colocar os brincos em você. Entonces él me miró un poco desconfiado Então ele olhou para mim, meio desconfiado. y yo lo llevé a mi cuarto de herramientas. E eu levei ele para o meu quarto de ferramentas, Comencé a buscar comecei a procurar y saqué un clavo de este tamaño. e peguei um prego desse tamanho. Así que busqué un martillo, E comecei a procurar um pero martelo busqué el más grande. e peguei o maior. Y le dije, Javier, pon tu oreja sobre el E yunque. falei assim, ô Javier, põe a orelha aqui, ó. Y me puse así. E fiquei segurando o prego. Y él dijo, mejor
mejor no. Ele falou, acho que não. Pero habían pasado los años. Mas os anos Ahora él passaram. bajaba con aretes. E aí ele desce do avião com os ¿Sabe lo que él brincos. estaba haciendo? Sabe o que ele estava fazendo? Estaba provocándome. Ele estava me provocando. Porque él tenía una batalla conmigo. Porque ele tinha uma Él batalha tenía una comigo. batalla personal conmigo. Ele tinha uma batalha pessoal Algo que no comigo. estaba resuelto. Uma coisa que não estava Algo que había resolvida. que resolver. Uma coisa que precisava ser resolvida. Pero normalmente ellos no lo dicen. Mas normalmente eles não falam isso. Hace unos años estuve predicando en un lugar en los Estados Unidos. Há uns 2 anos eu estive pregando num lugar nos Y Estados cuando Unidos. terminé de predicar, E quando eu terminei de pregar, el pastor me pidió, vamos, acompáñeme a despedir a la gente en la puerta. o pastor falou para mim, me acompanhe para a gente despedir as pessoas na Y porta. yo salí con él hasta la puerta. E eu fui com ele até a porta. Y entonces estábamos despidiendo a todas las personas. E a gente estava despedindo todas as pessoas. Pero había un muchacho pequeño, Mas havia um jovem pequeno, todo vestido de negro. todo vestido de preto. No había un lugar donde poner más tatuajes. E não tinha mais lugar nenhum para tatuar nele. Tenía la cara como una exhibición de piercings, O rosto dele parecia uma exibição de piercings, lleno de piercings. cheio de piercings. Parecía un demonio. Parecia um demônio. Y me miraba el muchacho. E ele me olhava assim. Y yo estaba al lado del pastor. Y entonces Eu lo estava do miraba. lado do pastor. Yo me acercaba al pastor y digo, este chico me va a comer. E eu me aproximava do pastor e falava, esse menino vai me comer. Y el muchacho no decía nada. E o menino não falava nada. Yo dije, parece que no le gustó la prédica. E eu pensei, acho que ele não gostou da pregação. Y él no se movía de ahí. E ele não se movia dali. Y entonces la gente se fue, E as pessoas foram embora. pero quedó el muchacho. Mas o menino ficou. Y yo le miraba al pastor como diciendo, E eu olhava para o pastor e fazia assim, né? perdona, te presento, es mi hijo. E ele falou, desculpa, deixa eu apresentar. É meu filho. ¿Sabe lo que está diciendo ese muchacho? Sabe o que esse menino está dizendo? Si tú vas para allá, Se você vai para lá, yo voy para acá. eu vou para cá. Porque hay una rebeldía. Porque há uma Que en rebeldia. algún momento se cortó la relación. Em algum momento esse relacionamento En foi algún cortado. momento sembró algo equivocado en el corazón de su hijo. Em algum momento ele semeou uma coisa equivocada no coração do Y seu es filho. exactamente lo que yo sentí E isso foi exatamente o que eu senti, que yo había hecho. que eu tinha feito. Así que cuando Javier se bajó de ese avión, Assim que quando o Javier desceu daquele avião, yo no entendía. Yo simplemente miré sus aretes y dije, no Eu- puedo hacer más nada. eu não entendi. Eu olhei os brincos dele e falei, bom, não Ya posso tiene fazer más mais de nada. 18 años. Ele tem mais de 18 anos, Ella tiene que tomar su decisión. ele tem que tomar suas decisões, Aunque honestamente me causaba un poco de vergüenza. ainda que honestamente eu tinha um pouco de vergonha daquilo. No era muy común eso, ¿no? Isso não era uma coisa muito comum. Así que él dijo, papá, ahora yo voy a estudiar leyes. E ele falou para mim, pai, eu vou estudar direito. Y estaba contento de que había vuelto a la ciudad. E eu estava contente de que ele tinha Así que voltado para a yo vendí cidade. mi carro Eu vendi meu carro y le compré un carro para e él. comprei um carro para ele. Y comenzamos a compartir el carro de ida entre los dos. E eu comecei a compartilhar o Y le di carro da un ida carro a Javier. e dei um carro para Javier. Una madrugada de domingo, Uma madrugada de domingo, la policía me llamó 2 de la mañana. a polícia ligou para mim às 2 da manhã. Tú sabes que 2 de la mañana, si la policía te llama, no hay nada bueno. Você sabe que esto. se a polícia liga para você às 2 da manhã, não é nada bom. Y entonces yo me levanté asustado y contesté el teléfono. Então eu levantei assustado e atendi o telefone. Y dije, aló, ¿qué pasa? Alô, o que está acontecendo? Y me dicen, mire, su hijo ha tenido un accidente muy grave. E eles dizem para mim, olha, o seu filho sofreu um acidente muito grave. Y él me dijo, no hemos podido todavía sacarlo del carro. E eles me falaram que não tinham conseguido tirá-lo de dentro do carro ainda. Pero sería bueno que usted venga inmediatamente. Mas seria bom que você viesse imediatamente. Cuando yo llegué al lugar del accidente con Aida, E quando eu cheguei no lugar do acidente, el carro había dado 4 vueltas de campana o carro tinha capotado 4 vezes. y estaba todavía dentro del carro. E ele ainda estava dentro do carro. Los paramédicos decían, creemos que tiene la columna rota. E os paramédicos diziam, nós achamos que ele quebrou a coluna. Pero esperemos para ver qué va a suceder. Mas vamos esperar para ver o que vai Al final acontecer. ellos cortaron parte del carro, E no final eles serraram parte do carro, sacaron a Javier en una tiraram o camilla Javier numa maca y lo llevaron para el hospital. e levaram ele para o hospital.
Cuando yo llegué al hospital estaba el hermano de Aida, que es uno de los mejores médicos de la ciudad. Quando eu cheguei no hospital, o irmão da Ida estava lá e ele é um dos melhores médicos da Y cidade. cuando él me dijo que todo estaba bien, E quando ele me falou que estava tudo bem, yo le pregunté, ¿Javier estaba bebido? eu perguntei para ele, o Javier tinha bebido? Y él me dijo, no, E ele falou, não, él estaba ocultándomelo. mas ele estava escondendo isso de mim. Yo fui a predicar el domingo en la mañana Eu fui pregar domingo de manhã y yo estaba pensando, ¿qué pasó con Javier? e eu estava pensando, o que aconteceu com o Javier? Durante los siguientes meses, E durante os meses seguintes, yo notaba algo extraño en la vida de Javier. eu notava uma coisa estranha na vida do Javier. Él siempre estaba en la iglesia. Ele estava sempre na igreja. Él nunca dejó de llegar a la iglesia. Ele nunca deixou de ir à Él siempre igreja. estaba en la primera fila y al lado mío. Ele sempre estava na primeira fileira, do meu lado. Pero cuando yo veía sus ojos, Mas quando eu olhava os olhos dele, eran rojos. eram vermelhos. Y yo sabía E eu sabia que algo no estaba bien. que alguma coisa não Quizás yo estava estaba bem. negando dentro de mi corazón de lo que estaba pasando. Talvez eu estava negando dentro do meu coração o que estava Y acontecendo. claro, yo le preguntaba, yo me la acercaba. Claro, eu me aproximava dele, E como perguntava estás, para Javier? ele, como vai você, Javier? Y él decía así, bien, E ele dizia assim, bem, bien. bem. Porque él respiraba hacia adentro. Él no Porque quería ele que yo huela. respirava para dentro, porque ele não queria que eu sentisse o hálito dele. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Mas eu sabia que alguma coisa não estava bem. Y le preguntaba, Javier, ¿tú estás bebiendo? E eu perguntava, Javier, você anda bebendo? Me decía, no, yo no estoy bebiendo. E ele falava, Não, não, eu não eu não estou estou bebendo. bebendo, não. Y uno, honestamente, uno quiere esconder esa área. E honestamente, a gente quer esconder isso. Es como negarlo, ¿verdad? É como negá-lo. Pasaron los tiempos, pasó unos meses más adelante. Passaram-se mais uns meses. Y recuerdo que fuimos invitados a predicar en la Argentina con Aida. E eu lembro que eu e a Ida fomos convidados a pregar na Argentina. Íbamos con una de mis hijas. E nós fomos com uma das nossas filhas. Y el día que nos estábamos yendo, habíamos comprado un carro nuevo para Aida. E o dia que a gente estava indo, a gente tinha comprado um carro novo para a O Ida. sea, el carro de Javier ya no sirvió más. Porque o carro de Javier já não servia mais. Así que ese día Javier se me acercó Então, naquele dia, o Javier chegou perto de mim y me dijo, papá, e falou, pai, necesito el carro para ir a la universidad. eu preciso do carro para ir na Yo le universidade. dije, ok, Javier, yo te dejo el carro de mamá, E eu falei, ok, Javier, vou deixar com você o carro da voy mãe, a confiar en ti. vou confiar em você. Y nosotros fuimos a E Argentina. nós fomos para a Argentina. Habíamos llegado un día segunda-feira, Nós chegamos na segunda-feira, pero el día jueves en la noche recibimos una llamada. mas na quinta-feira, à noite, nós recebemos um telefonema. Todavía nosotros no había celulares en ese momento. E naquela época ainda não havia celulares. Y nos habían cambiado de hotel por un problema de hoteles. E eles tinha havido um problema nos hotéis e eles tinham trocado a gente de Y hotel. nadie sabía dónde estábamos. E ninguém sabia onde a gente estava. Pero era tal la desesperación que lograron conseguirnos en Buenos Aires, en el hotel donde estábamos. Mas o desespero foi tanto que eles conseguiram nos encontrar em Buenos Aires, no hotel onde a gente estava. Mi tercera hija nos estaba llamando A minha terceira filha estava ligando para nós. y nos dijo, papá, tienen que venir ahora a Ecuador. E ela disse, pai, o senhor tem que vir agora para o Equador. Dijimos, ¿qué pasó? E nós falamos, o que foi? Y dijo, voy a ponerte con el hermano de Aida, que es un médico. E ela falou, pai, eu vou passar para o irmão da Ida, que é médico. Él es un hombre, él nunca dice mucho, Ele é um homem que não fala muito. pero esa mañana nos dijo de la siguiente manera, Mas aquela manhã ele falou conosco da seguinte forma: vengan ahora, venham agora, vengan ahora. venham agora. Nosotros preguntamos, ¿qué pasó? E nós perguntamos o que aconteceu. Javier tuvo un accidente muy grave. Javier teve um acidente muito grave. Yo no sé cuántos si hay médicos en este lugar. Eu não sei se há médicos nesse lugar aqui hoje. Hay médicos en este lugar. Há médicos aqui hoje? Y dijo el médico, su hígado fue dividido en 3 partes. O médico falou para a gente, o fígado dele foi dividido em 3 partes. Tienen que venir ahora. Vocês têm que vir agora. Nosotros tratamos, hicimos lo posible, hablamos con las compañías. Nós fizemos
todo possível, falamos com as companhias aéreas Estuvimos llegando a nuestro país el sábado casi en medianoche. e conseguimos chegar no nosso país sábado quase à meia-noite. Y yo tomé nuestro carro que estaba guardado en la ciudad de Guayaquil E eu peguei o nosso carro que estava na cidade de Guayaquil y viajé hasta la ciudad de Cuenca. e viajei até a cidade de Cuenca Y llegué a las 2 de la mañana de un amanecer domingo. e cheguei às 2 da manhã para amanhecer no domingo. Y yo entré al cuarto del hospital E eu entrei no quarto do hospital y Javier todavía estaba inconsciente. e Javier ainda estava inconsciente. El médico nos dijo que ese tipo de accidentes, E o médico nos disse que esse tipo de acidente, el 90% muere en el lugar. nesse tipo de acidente, 90% das vítimas morrem no local. Él no murió porque el carro cayó sobre su propio estómago. Ele não morreu porque o carro caiu sobre o estômago Y dele. durante una hora él estuvo atrapado en el carro. E ele ficou preso no carro durante 1 hora. Pero eso detenía la hemorragia. Mas ele teve uma hemorragia. Un hombre que pasaba por ahí en la noche Um homem que passava naquele lugar Se durante a acercou a noite verlo. se aproximou para ver. y cuando lo vio, E quando viu lo ele, reconoció por los aretes ele que o tenía. reconheceu por causa dos brincos que ele usava. Y le dijo, tú eres el hijo del E pastor. falou para ele: "Você é filho do pastor?" Y él contestó, sí, y Y Dios me ama. E ele disse: "Sim, e Deus me ama." Si ese hombre no hubiera estado ahí, Se esse homem não estivesse lá, porque esse hombre fue el que llamó inmediatamente al hermano de Aida. porque foi esse homem que ligou imediatamente para o irmão Y da todas las Ida. cosas que pasaron esa noche, E todas as coisas que aconteceram cada aquela uno noite, fue un milagro. cada uma delas foi um milagre. Si no hubiera acontecido así, Javier no hubiera vivido. Se não tivesse acontecido dessa forma, Javier não teria sobrevivido. Yo hablé con Javier Eu falei com Javier. y él comenzó a abrir su corazón. Él estaba en recuperación varias semanas en casa. E ele começou a abrir o coração dele. Ele ficou várias semanas em casa em recuperação. Él lloraba genuinamente. Ele chorava genuinamente. Él deseaba cambiar. Ele dizia que ele ia mudar. Él me dijo, papá, yo no quiero hacer lo que estoy haciendo. E ele dizia: "Pai, eu não quero fazer o que eu estou fazendo." Porque él estaba viviendo realmente una mentira. Porque ele realmente estava vivendo uma Yo sé que él mentira. estaba luchando por esto. E eu sei que ele estava lutando contra isso. Pero yo no entendía lo que estaba pasando en el fondo. Mas eu não entendi o que estava Porque acontecendo mi no reclamo a fundo. Dios era, yo soy pastor, Señor. Porque eu falava para Deus: "Senhor, eu sou pastor. ¿Por qué esto está aconteciendo con nosotros? Por que está acontecendo isso conosco?" Yo le decía, Señor, si yo no puedo pastorear a mi hijo, es mejor que yo no pastoree la iglesia. E eu dizia: "Senhor, se eu não posso pastorear o meu filho, é melhor eu não pastorear a igreja. Porque yo no puedo, Señor, pararme en una iglesia porque estoy perdiendo autoridad. Porque eu dizia: "Senhor, eu não posso ficar de pé diante da igreja, porque eu estou perdendo a Y autoridade." era una lucha todos los días. Cada domingo que yo llegaba a la iglesia era una lucha. E era uma luta todos os dias. Cada domingo que eu chegava na igreja era uma luta. Y Javier estaba en la iglesia. E Javier estava na igreja. Un día domingo, Um dia de domingo, cuando regresaba para casa, quando eu voltava para Dios me casa, habla y me dice, tienes que hablar con Javier y pedirle perdón. Deus fala comigo e diz assim: "Você precisa falar com Javier e pedir perdão para ele." Y entonces yo llegué a casa, Então eu cheguei em casa. era un domingo, ya mis hijas estaban en la casa, Era um domingo, minhas filhas estavam em casa. Javier estaba en su cuarto Javier estava no quarto dele. y yo el día domingo me gusta cocinar con ellos. E aos domingos eu gosto de cozinhar com eles. Entonces yo grité, todos estaban en la cocina, pero Javier estaba en su cuarto. Estava todo mundo na cozinha, mas o Javier Y yo estava no llamé a quarto. Javier que venga a la E cocina. eu chamei Javier para ele vir para a Y cozinha. entonces cuando él entró al cuarto, Então, quando ele entrou, yo me acerqué mucho a él. eu cheguei muito pertinho Él es más dele. alto que mí, Ele é mais alto que así eu. que yo lo miraba hacia arriba. Então que eu olhava para cima Y le dije, Javier, e falei: "Javier, yo quiero que me perdones. eu quero que você me perdoe. Yo me he equivocado. Eu errei. Yo sembré en tu corazón Eu semeei no seu coração malas semillas. sementes ruins. Y tú estás peleando contra eso. E você está lutando contra Y yo le isso. dije, no es ser hombre lo que te enseñé. Aquilo que eu te ensinei não é ser homem. Yo era un cobarde, Eu era um covarde. porque yo me había apartado de Dios. Porque eu havia me afastado de Javier Deus. comenzó a llorar. Javier começou a chorar. Yo lo abracé E eu o y abracei. lo besé. E o Y beijei. yo sentí por primera vez la barba de un hombre en mi cara. E pela primeira vez eu senti a barba de um homem no meu rosto.
Pero yo estaba contento de hacerlo. Mas eu estava feliz de fazer Sabe, hay isso. momentos que tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Sabe, há momentos que a gente A precisa veces pedir los hombres perdão decimos, para os ¿cómo yo nossos puedo filhos. rebajarme delante de mi hijo? Às vezes os pais falam, mas como que eu vou me humilhar diante do meu Eso filho? no es humillarse. Mas isso não é se Eso es humilhar. poner un hombre para levantarlo. Isso é levantar um homem. Es poner tu hombro para levantarlo E a é él. colocar o seu ombro ali para levantá-lo. Porque él está luchando contra algo. Porque ele está lutando contra algo. Y solo tú puedes ayudarlo. E só você pode Porque ajudá-lo. seguro tú lo marcaste en algún momento de la vida. Porque com certeza em algum momento da En vida algún dele você o momento marcou. disparaste equivocadamente la flecha. Em algum momento você disparou essa flecha Porque de maneira la errada. Biblia dice que los hijos son flechas en manos del valiente. Porque a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Yo era un cobarde disparando a mi hijo para cualquier lado. Eu era um covarde disparando meu filho para qualquer Pero lado. ahora yo tenía un conocimiento de Dios. Mas agora eu tinha um Yo sabía conhecimento que de yo podía Deus. corregir esa Eu sabia flecha. que eu podia corrigir essa flecha. Miren, Javier estaba estudiando leyes. Olha, Javier estava estudando Era um bom direito. muchacho. Era um bom Pero él rapaz. estaba tratando, él estaba luchando y no lo conseguía. Mas ele estava lutando e não conseguia vencer. Ese día yo creo que mi familia estaba llorando ahí, yo no los vi a ellos. Esse dia, eu acho que a minha família Eu não estava sei chorando, se- eu não os vi. Yo no sé si sus hermanas estaban llorando o no. Eu não sei se as irmãs dele estavam chorando ou Pero yo não, recuerdo que cuando nos sentamos, mas eu lembro que quando a gente se sus sentou, hermanas se levantaron y lo abrazaron as irmãs se levantaram e o abraçaram y le dijeron, te amamos. e disseram a ele, nós te amamos. No lo acusamos como una vergüenza para nosotros. Não o acusamos como se você fosse uma vergonha para No nós. pusimos vergüenza en la vida de él. Não pusemos vergonha na vida Él dele. simplemente estaba dando un fruto equivocado por una siembra equivocada. Ele simplesmente estava dando um fruto errado por causa de uma semeadura errada. Hasta cierto punto, déjame decirte, no era culpable aún de sus acciones. Até certo ponto, deixa eu dizer isso para você, ele não era Porque culpado estaba das suas siendo ações. provocado por algo muy sembrado en su niñez. Porque ele estava sendo provocado por uma coisa que havia sido semeada na sua Y la Biblia infância. dice, instruye al niño. E a Bíblia diz, Y cuando la instrui a Biblia dice, criança. instruye al niño, E quando a Bíblia no- diz, instrui a no está criança, hablando de lo bueno o de lo malo, sino si es bueno o si es malo, dará un día un fruto. a Bíblia não está dizendo o bom ou o mal, mas está dizendo que se bom ou mal, um dia vai dar um fruto. Entonces, yo siento que sanamos el corazón esa mañana. Então, eu sinto que nós curamos os corações essa manhã. Javier siguió llegando a la iglesia, Javier continuou indo para a igreja, se graduó de doctor en leyes se formou como, como advogado y él compró un carro nuevo. e comprou um carro novo. Porque yo dije, yo no puedo comprarte otro carro. E eu falei, eu não vou te comprar outro Pero él se carro. compró un carro nuevo. Mas ele comprou um carro novo para Y ele. él siempre estaba corriendo. Yo siempre lo miraba, Javier, no corras. E ele sempre andava correndo. E eu dizia para Tú ele, ya tienes Javier, una não corra. experiencia de varios accidentes. Você já tem experiência de vários acidentes. Un día, 2 de la mañana del domingo, Um dia, às 2 da manhã la de policía me domingo, llama. a polícia liga para mim. Yo contesto, digo, aló, aló. E eu respondi, alô? Y la policía me dice, señor, tiene que venir. Su hijo ha tenido un accidente. E a polícia disse, senhor, o senhor precisa vir porque o seu filho sofreu um acidente. Yo salí de la casa corriendo. Eu para saí casa, correndo da casa y llegué donde estaba Javier. e cheguei no lugar onde Javier estava. El carro estaba destruido, O carro estava destruído, pero Javier no le había pasado nada. mas não tinha acontecido nada com Javier. Y él estaba sentado en la parte de atrás del carro de la policía. E ele estava sentado no banco de trás do carro da polícia. Yo me bajé del carro, lo miré a Javier. Eu desci do carro, olhei para Javier Él bajó la cabeza. e ele abaixou a cabeça. El policía me miró E o policial olhou para y mim me dijo, usted es el pastor de la iglesia. e falou assim, o senhor é o pastor da igreja? Yo sentí vergüenza por todo mi cuerpo. E eu senti uma vergonha no meu corpo inteiro. Y Dios me dice, E Deus disse para mim, esto no se trata de ti. isso não é sobre você, Esto se trata de Javier. isso é sobre o Javier. Así que el policía me dijo, mire, yo conozco, yo veo sus prédicas. E o policial falou para mim, olha, eu escuto as suas pregações, Lleve a su hijo a casa. leve o seu filho para casa. Bajaron a Javier de la casa Então tiraram Javier do carro y nos fuimos para la casa los dos juntos. e nós dois fomos juntos para casa. No hablamos absolutamente nada. E não falamos absolutamente nada. Aida estaba orando en su cuarto.
Aida estava orando no seu quarto y Dios le habló a ella. e Deus falou com ela Y le dijo, Aida, voy a llevarme a Javier. e disse para ela: Aida, eu vou levar o Javier. Y Aida le dijo al Señor, E Aida disse para o Senhor: Señor, si tú lo vas a llevar, Senhor, se o Senhor vai levá-lo, que él tenga un encuentro contigo primero. que primeiro ele tenha um encontro contigo. Porque si tú lo deseas llevar, Porque se o Senhor deseja levá-lo, eso va a estar bien. vai estar tudo bem. Pero será duro para una madre. Mas será duro para uma mãe. Aida solamente abrazó a Javier. Aida simplesmente abraçou o Javier. Y yo comencé a pensar al día siguiente, E no dia seguinte eu comecei a pensar: ¿cómo puedo hacer restitución? eu comecei a pensar como eu posso fazer uma restituição. Porque yo había pedido perdón, Porque eu tinha pedido perdão, pero con el perdón viene la restitución. mas com o perdão Los precisa años vir a perdidos. restituição, os anos perdidos. El año pasado, O ano passado, nosotros vendimos nuestra casa nós vendemos a nossa casa y sacamos todas nuestras cosas e tiramos todas as nossas coisas. y al final fuimos a la bodega. E no final, nós fomos para o sótão. Y entre las cosas que tenía, E entre as coisas que havia ali, saqué una raqueta de tenis. eu peguei uma raquete de tênis. Una raqueta de tenis nueva. Uma raquete de tênis nova. Nunca la usé. Nunca usei. Eran las primeras raquetas de carbón que salían. Foi a primeira raquete que saiu de carbono. Y yo pensé, me llevó por un momento un recuerdo. E por um momento eu tive uma lembrança. Fue unas 2 semanas antes de conocer a Cristo. Isso foi umas 2 semanas antes de conhecer a Yo Cristo. jugaba tenis Eu jogava tênis y había comprado esa raqueta con mucho esfuerzo. e tinha comprado essa raquete com muito esforço. Yo la dejé en casa E eu deixei em casa. y cuando volví del trabajo, E quando eu cheguei do trabalho, encontré a Javier, que era pequeño, encontrei Javier, que era corriendo pequeno, con mi raqueta de tenis. correndo para lá e para cá com a minha raquete de tênis. Yo le quité la raqueta, Eu tomei a raquete lo dele traté duramente e o tratei y lo golpeé duramente fuertemente. e bati nele com Dije, tú força. nunca puedes tocar mis cosas. E falei para ele: você não pode pegar minhas Y en ese coisas. momento que yo tenía la raqueta en mis manos, E naquele momento que eu tinha a raquete nas minhas mãos, el Señor me habló. o Senhor falou comigo. Ese día rompiste el corazón de tu hijo. E o Senhor disse: nesse dia você rompeu o coração do seu filho. ¿Sabe cuántas cosas equivocadas hacemos sin darnos cuenta? Você tem ideia de quantas coisas erradas a gente faz sem perceber? Pensando que es lo correcto. Pensando que é o certo. Así que yo comencé a pensar cómo hacer una restitución con el corazón de mi hijo. Então eu comecei a pensar como eu podia fazer uma restituição com o coração do meu Así que un día filho. me quedé en casa Então um dia eu fiquei em casa para ver qué es lo que él hacía. para ver o que ele fazia. Y así que ese día yo vi que llegaron un montón de amigos, Então naquele dia eu vi que chegaram um monte de amigos, como 8 amigos llegaron. uns 8 amigos. Ellos fueron al cuarto de Javier, E eles subiram no quarto do se Javier, encerraron en el cuarto de Javier. se fecharam no quarto do Javier. Yo dije, yo voy a ir allá con E eu ellos. falei: eu vou lá. Entonces yo fui al cuarto y golpeé la Eu puerta. fui lá no quarto, bati na porta. Entonces un joven, alguien gritó adentro, ¿quién es? E alguém lá de dentro gritou: quem é? Dije yo. Eu falei: eu. Entonces abrimos, alguien abrió un poquito así la puerta. E alguém abriu uma Não mais frestinha, assim, ó, da porta. Y había un joven extraño para mí E havia um jovem estranho para mim, que me miraba a mí con desconfianza. que olhava para mim com desconfiança. Y entonces yo dije, ¿puedo entrar? E eu disse para ele: posso entrar? Dijo él, yo estaba pensando, es mi casa. E eu estava pensando: eu tô na minha casa. Y mi hijo Javier gritó, ¿qué quieres? E o meu filho Javier gritou: o que você quer? Yo quiero entrar. Ah, eu quero entrar. ¿Qué van a hacer? O que vocês vão fazer aí? Vamos a ver una película. Nós vamos assistir um filme. Y yo le dije, yo también quiero ver. Eu falei: eu também quero ver. Y él dijo, no te va a gustar. E ele falou: você não vai gostar. Yo le dije, déjame decidir. Eu falei: bom, deixa eu decidir Y isso. los amigos comenzaron, bueno, déjalo entrar tu papá. E os amigos dele começaram: deixa seu pai entrar. Al final todos eran amigos de la escuela de leyes. E no final de contas, aqueles todos eram amigos da escola de direito, da Entonces ahí faculdade. tenía muchos abogados defensores. Então ele tinha um monte de advogados ali. A la final entré en medio de ellos. Me metí al cuarto, E no final eu entrei ali me dentro metí do en la cama quarto. entre todos los jóvenes, que habían Me jóvenes enfiei ali desparramados na por todo cama, lado. no meio daquele monte de jovens Y me esparramados. puse al lado de Javier. E fiquei do lado de Javier. Entre Javier y otro amigo más. Entre Javier e um outro amigo. Y mi hijo Javier me dijo,
consta que te advertí que la película no va a ser buena. E o meu filho Javier falou, bom, conste que eu avisei você que o filme não vai ser bom. Dije, no importa. Eu falei, bom, eu não me Começou importo. a película. E começou o filme. Había tanta sangre en esa película. Tinha tanto sangue estava nesse filme. salpicado por todo Eu lado. estava salpicado de sangue. Cuando terminó la película, E quando terminou o filme, lo único que se me ocurrió, a única coisa que me ocorreu, me senté en la cama eu sentei na cama y dije, qué buena, ¿no? e falei, que bom o filme, né? Y los muchachos me vieron así E os jovens olharam assim para y mim me dijeron, es la más mala que hemos visto. e disseram para mim, é o pior filme que a gente já viu. Y yo pregunté, ¿y por qué entonces la vieron? E eu falei, então por que vocês assistiram isso? Porque costó $1. Porque custou só $1. Inmediatamente ellos salieron para un cuarto que teníamos donde había un equipo de Nintendo. E imediatamente eles desceram para um quarto que a gente tinha, onde tinha um videogame de Nintendo. Yo dije, si yo entro en ese cuarto, E eu pensei, se eu entrar nesse quarto, ellos van a destrozarme. eles vão acabar comigo. Y yo ya no puedo ir hasta ese lugar. Eu não posso ir naquele lugar. Entonces se me ocurrió una idea. Então eu tive uma ideia. Siguiente viaje a Miami, Na próxima viagem a Miami, me traje mi Nintendo. eu comprei um Nintendo para Yo mim. vi lo que ellos jugaban. Eu vi o que eles estavam jogando. Mario Kart. O Mario Kart. Entonces yo lo puse en mi cuarto. Então eu pus o meu Nintendo no meu Nadie quarto. sabía, solo Aida. E ninguém sabia, só a Ida. Y comencé a entrenar. E comecei a treinar. ¿Sabe cómo me sentía? Sabe como eu me sentia? Tarara, tarara, Rocky. Hermanos, pasaba horas metido ahí. Irmãos, eu passava horas e horas e horas fazendo Y Aida me isso. decía, Jimmy, te estás enviciando. E a Ida falava, Jimmy, você tá ficando viciado Digo, nisso. de eso se trata. E eu falava, não é sobre isso. Tengo que ser bueno, Aida, en Eu esto. falava, Aida, eu tenho que ser bom nesse negócio. Unas semanas después yo sentí que estaba muy bien. E umas semanas depois eu achei que eu estava muito bom. Hice un viaje a Miami por alguna predicación E fui pregar em Miami. y acababan de salir los joysticks inalámbricos. E tinha acabado de sair aqueles joysticks que não tem fio. Y entonces yo compré 2. E eu comprei 2. Puse el uno Javier Pus um Javier y el otro Jimmy. e o outro Jimmy. Así que cuando estuve en la ciudad, Assim que quando eu voltei para a yo estaba cidade, esperando que ellos bajen de ver sus películas. eu estava esperando eles descerem lá do quarto depois de assistir os Y filmes. yo salí cuando ellos bajaban E quando eles desceram, eu con los vim, 2 joysticks. com os 2 joysticks na mão. Y entonces ellos bajaron y, E eles desceram ¿qué es eso? e falaram, nossa, o que é isso? Ah, son los nuevos joysticks que Ah, eu acaban de falei, salir. esses são os novos Y joysticks que acabam de sair. Javier dice, ¿los compraste para mí? E Javier falou, nossa, você comprou para mim? Dije, sí, este. Ele falou, esse aqui. Eu falei, é Y el seu. otro muchacho dijo, ¿y ese? E o outro rapaz falou assim, e esse outro aí? Mío. Eu falei, é meu. Así que le dije, vamos a jugar. E eu falei para eles, vamos jogar. Ese es como el niño de la pelota, ¿verdad? Sabe aquela história do menino que é dono da Que aunque es bola? malo, todo el mundo lo hace jugar. Que ainda que ele jogue mal, todo mundo deixa ele entrar Así no que yo jogo. era el dueño ahora de los joysticks. Agora eu era o dono dos joysticks. Y había traído la última versión de Mario Kart. E eu tinha trazido a última versão do jogo. Entonces no les quedó más que invitarme. Então eles tiveram que me convidar. Así que entré yo al cuarto Então entrei lá no y yo dije, quarto. vamos a poner una regla. E eu falei, nós vamos criar uma regra aqui. Solamente 4 personas pueden jugar. Só 4 pessoas podem jogar. Y aquí estamos 9 personas. E aqui nós estamos em 9 Entonces, pessoas. para poder jugar todos, Então, para que todos possam jogar, el primero y el segundo se mantienen. o primeiro e o segundo sempre vão se manter, vão Y el ficar. tercero y cuarto van cambiando. E o terceiro e o quarto vão trocando. Dijeron, bueno. E eles falaram, tudo bem. Entonces comenzamos a jugar. E começamos a jogar. Y no me podían sacar. E ninguém podia me tirar. Yo estaba ahí, era segundo siempre, Eu era sempre o segundo, pero no tercero. mas não o terceiro. Y claro, usted sabe, son muchachos del mundo. E claro, você sabe, são jovens do mundo. Ellos hablan malas palabras. Eles falavam palavrões. Y claro, de repente, ¡pum! Aquí, ¿no? E de Directo a mi repente, oído. tum, me acertava direto Pero no sabe, ouvido. la Biblia dice que nosotros debemos ir hasta las puertas del infierno para ganar la gente que amamos. Mas sabe, a Bíblia diz que nós devemos ir até as portas do inferno para resgatar aqueles que nós Porque amamos. estoy rescatando a mi hijo. Porque eu estou resgatando meu filho. Y ellos están quizás hablando malas palabras y de repente uno de los jóvenes siento que le dice, es pastor. E eles falando aqueles palavrões e de repente um dos jovens fala,
Ele é pastor. Pero yo no estoy diciendo nada, yo me estoy haciendo el tonto. Yo Mas estoy eu- ahí para ganar el corazón de Javier. Eu não estou falando nada, estou fingindo de tonto, porque eu tô ali para ganhar o coração de Las Javier. siguientes semanas estoy jugando con ellos. E as semanas que se seguiram, eu estou jogando com Ahora eles. ellos quieren venir a jugar conmigo. E eles agora querem vir jogar comigo. Pero yo estoy pensando, ¿cómo voy a reemplazar a estos jóvenes? Mas eu estou pensando, como que eu vou substituir esses jovens? La peor equivocación sería cerrar la casa para ellos. O pior erro que eu poderia cometer seria fechar a casa para eles. Aquí funciona el tema del reemplazo. Aqui funciona o tema da substituição. Así que invité a mis hijas a jugar. Então, eu convidei minhas filhas para jogar. Invité a mi yerno a jugar, a un yerno, Eu convidei um genro meu para jogar. porque era mi única hija casada en ese momento. Porque era a única filha casada que eu tinha Entonces naquele comenzamos momento. a jugar con ellos E nós começamos a y jogar. comenzaron a ser buenos. E eles começaram a ficar bons. Entonces Javier venía a jugar con nosotros Então, Javier vinha jogar com a gente. y ya no estaba llamando por teléfono a sus amigos, E ele já não ficava ligando para os amigos porque dele. no había espacio. Porque não tinha lugar. Así que esas vacaciones nosotros salimos para irnos a la playa. Então, naquelas férias, nós saímos para ir para a praia. Javier nunca venía con nosotros. E Javier nunca vinha com a Y gente. Javier me dijo, ¿a dónde van? E Javier falou, aonde vocês vão? Vamos a la playa. Nós vamos para a praia. Pero estás llevando el Nintendo. Mas você está levando o Nintendo? Sí, vamos a jugar en la playa. Vou levar, nós vamos jogar lá na praia. ¿Puedo ir yo? Ah, eu posso ir também? Déjame pensar. Eu falei, Vamos, vou pensar. vamos. Vamos. Pasaron unas semanas. Passado algumas semanas, Javier se acercó. Javier se Me aproximou dijo, papá, ¿cómo puedo ayudarte en la iglesia? e falou assim para mim, pai, como eu posso te ajudar na igreja? Y él comenzó a trabajar conmigo en la iglesia. E ele começou a trabalhar comigo na Él igreja. comenzó a meterse profundamente en la iglesia. Ele começou a se envolver profundamente Creó na su propia igreja. editorial en la iglesia. Criou a sua própria editora na igreja. Y entonces fuimos a Estados Unidos Então nós fomos para os Estados Unidos. y él comenzó a trabajar en la editorial. E ele começou a trabalhar naquela editora. Y cuando él llegó, E quando ele chegou, él escribió una carta para mí. ele me escreveu uma carta. Déjeme leerla. Eu quero lê-la para vocês. Hola, Pa. Oi, pá. Espero que estés bien y que toda la iglesia haya estado muy bien hoy. Eu espero que você esteja bem, que toda a igreja esteja bem. Solo quería escribirte para decirte que hoy, mientras leía un libro de familia, Eu queria só escrever para contar para você que hoje, enquanto eu lia um livro sobre família, empecé a pensar sobre la clase de hombre y de padre que quiero ser eu comecei a pensar sobre o tipo de homem e de pai que eu quero ser. y los atributos tales como alegre, generoso, esforzado, E em atributos tais como alegre, generoso, esforçado, dispuesto a luchar las batallas de la vida por mi familia, disposto a lutar as batalhas da vida pela minha família, mantenerme firme en las cosas de Dios, me manter firme nas coisas de Deus, tratar a toda costa de solucionar los problemas que mis hijos tendrán tentar a todo custo solucionar os problemas que meus filhos terão y más que nada reflejar con mi vida la luz del Evangelio. e, mais do que tudo, refletir na minha vida a luz do Evangelho. Me hace pensar que todos esos atributos E eu comecei a pensar que todos esses atributos, los tienes tú, o Senhor os tem. así que quiero ser como tú. Então, eu quero ser como o Senhor. Quizás no me enseñas con palabras sofisticadas, Talvez o Senhor não me ensine com palavras ni sofisticadas, profundos conceptos, nem conceitos profundos, pero sí con simples ejemplos que me demuestran cómo se hacen las cosas. mas sim com exemplos simples que mostram para mim como as coisas devem ser feitas. Desde que recuerdo siempre, Desde que eu me lembro sempre, Dios, tu familia y la iglesia han sido tu prioridad. Deus, sua família e a igreja sempre foram a sua prioridade. Y mi más grande privilegio es ver tu ejemplo. E o meu maior privilégio é ver o seu exemplo. Nunca te rindes a pesar de que las circunstancias están en contra. Você nunca se rende, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Aún así, tu alegría por cada cosa, Ainda assim, você tem alegria por cada coisa. aún los detalles más pequeños, Ainda nos menores detalhes. tu felicidad al preparar las cosas para que tu familia y demás disfruten. A sua felicidade em preparar as coisas para que a sua família e os outros desfrutem. La pasión por la cual lo haces no es más que reflejando el amor de Cristo en tu vida. A paixão com que você faz as coisas reflete o amor de Cristo na sua vida. Estoy más que seguro que Cristo, cuando servía a los demás, Eu tenho certeza de que Cristo, quando servia aos outros,
lo hacía con la misma sonrisa que tú lo haces. Fazia isso com o mesmo sorriso que você faz. Es más, cuando lo haces puedo ver a Cristo sonriendo. Mas, quando você faz, eu posso ver Cristo sorrindo. Gracias porque has sido y serás mi ejemplo a seguir. Obrigada por me dar esse exemplo para seguir. Y descansa seguro que dichos principios los pasaré a mis hijos. E pode descansar com segurança e tranquilidade que eu vou passar esses princípios para os meus filhos. Y velaré que ellos los pasen a los suyos. E vou cuidar para que eles passem esses princípios para os filhos deles. Y que las generaciones de los cornejos que de mi descendencia vendrán E que as gerações dos cornejos que virão da minha descendência sabrán que tú sembraste con tu vida para que ellos cumplan el propósito de Dios en esta tierra. saberão que você semeou com a sua vida para que eles cumpram o propósito de Deus nessa terra. Y que la herencia que tendrán será tal que ni siquiera contando las estrellas se podrá definir. E que a herança que eles terão será tal que nem contando as estrelas se poderá numerar. Y no porque yo lo hice, E não porque eu fiz isso, sino porque tú sembraste con tu vida para que ellos sigan tu ejemplo. senão porque você semeou com a sua vida para que eles sigam o exemplo. Prometo que ninguno de ellos se perderá Eu prometo que nenhum deles se perderá. y que todos predicarán la palabra de Dios. E que todos pregarão a palavra de Deus. En verdad puedo ver que Dios te llama a ti, amigo. Em verdade, eu posso ver que Deus te chama de amigo. Qué gran privilegio que es ser tu hijo. Que grande privilégio é ser seu filho. Te amo, Te amo. Javier. Javier. ¿Podemos ver la foto de Javier? Podemos ver a foto de Javier? Amém. Tenemos la foto. Acá. Ahí Aqui. está Javier, predicando en Aí la está iglesia. Javier pregando. ¿Hay alguna más? Tem mais alguma foto? Está invitado hoy en Argentina. Ele convidado na Argentina. Él está casado y tiene un hijo. Ele está casado e tem um filho. Está sirviendo al Señor. E está servindo ao Senhor. Vale la pena Vale a pena trabajar por ellos, trabalhar por eles. luchar por ellos. Lutar por eles. Podíamos haberlo dejado ir, Nós poderíamos tê-lo deixado ir, pero tomamos serio el asunto mas nós levamos o assunto em y sério. ganamos su corazón. E ganhamos o seu coração. Puede ponerse de pie, oramos. Você pode ficar de pé para a gente orar? Gracias, Señor. Obrigada, Deus. Con sus ojos cerrados, Com os seus olhos fechados, le hago una pregunta. faço uma pergunta. ¿Cuántos aquí tienen algún hijo que no está en la iglesia esta mañana? Quantos aqui têm algum filho que não está na igreja essa Porque manhã? está dolido en su corazón o tú sientes que está rebelde, no quiere nada contigo ni con la iglesia. Ou que está com o coração dolorido, está rebelde, você sente que ele não quer nada com você e nem com a igreja. Quizás un esposo o una esposa, Talvez um esposo, uma esposa, un hijo o una hija. um filho ou uma filha. Vale la pena pelear por ellos. Vale a pena lutar por eles. Me gustaría orar por ti. Eu gostaria de orar por você. Yo quisiera orar Eu queria orar. y quisiera orar poniendo mis manos sobre ti. E eu gostaria de orar colocando as minhas mãos sobre você. Y la iglesia está orando. E a igreja esteja orando. Cierre sus ojos y deje que esto acontezca con el Espíritu Santo en este lugar. Feche os seus olhos e deixe que isso aconteça com o Espírito Santo nesse lugar. Para que el Espíritu Santo de Dios Para que o Espírito Santo de Deus pueda confirmarte. possa confirmar para você. Así que usted puede venir aquí adelante. Você pode vir aqui na Usted frente. no se preocupe. Não se preocupe. Usted entregue esa carga esta mañana al Señor. Você entregue essa carga essa manhã ao Senhor. Porque Dios es Padre de generaciones. Porque Deus é Pai de gerações. Generaciones benditas por causa tuya. Gerações abençoadas por tua causa. Porque la Biblia dice, sé salvo tú. Porque a Bíblia diz: Sé salvo tú. se salva será salvo você tu e tu casa. e você será salvo junto à sua casa. Yo voy a pedir al pastor que ore. Eu vou pedir para o pastor orar. Por el idioma es mejor.